Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse programa de educação para jovens adultos aqui do Instituto Livre. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de artes de vocês. Vamos agora abrir o nosso material, nosso volume 2, começando agora um novo ciclo, um novo circuito, né, de conteúdos, e vamos retomar agora as discussões e reflexões acerca do teatro como linguagem artística. Nós vimos no volume 1 as linguagens artísticas do teatro, da fotografia, da música e da dança, e agora o teatro retoma para a gente fazer uma reflexão mais aprofundada, não é? Muito mais técnica do que de fato faz o teatro ser o teatro, ok? Então, a unidade 1 aqui, o tema é Encena o Teatro, não é isso? E vamos ter aqui nos temas 1, elementos básicos do teatro, tema 2, ação, tempo e espaço. Então, analisando aqui no tema 1, vamos aqui passar para o tópico como contar uma história por meio do teatro. E vamos lembrar que o teatro ele é uma arte que engloba tanto textos literários e textos próprios do gênero dramático, não é isso? Quanto elementos de encenação e de performance. E aí o teatro tem como função encenar os acontecimentos da vida humana e encenar também personagens célebres, personagens comuns, tudo isso para nos mostrar exatamente o drama, para nos mostrar os dramas humanos, os dramas da existência humana, certo? Então, não por acaso, o teatro está sempre associado a movimentos de questionamento político, a movimentos de expressão política e social, justamente, e também ligado a uma espécie de moralismo, de uma capacidade de ensinar valores morais às pessoas, sejam elas crianças ou adultos, né? Então, quando a gente pensa no teatro e toma para si esse conceito de uma arte que encena a vida humana e que é capaz de transmitir verdade, de transmitir mensagens a partir dessa encenação, a gente precisa entender também agora como é que ele realiza isso, como ele consegue alcançar isso, né? Então vamos lá assim, como contar uma história por meio do teatro? E aí ele já destaca no livro aqui as palavras onde, quem e o que. Ah, mas professor, isso não é notícia, como a gente viu lá na aula de português, ali na unidade 3? Então, aqui nós temos aqui as palavras onde, quem e quando. E aí você pode perguntar, mas professor, isso não é da notícia? Quando nós vimos ali na unidade 2, quando falava sobre o jornal e a construção da notícia, e você tem razão, é sobre a notícia mesmo. Mas, dado que uma peça de teatro é uma encenação, uma performance de uma vida humana, de uma história de vida, de uma vivência, não é? Essa vivência precisa de 3 elementos: pessoa, tempo e espaço. A pessoa é quem, não é? É o personagem que vai dar vida àquela história, é o ator que vai dar forma e voz àquele texto, não é isso? Então, quando a gente lê um texto de literatura, por exemplo, e a gente vê as descrições dos personagens, muitas vezes belos e belas, né? A gente fica imaginando na nossa cabeça e o ator vem ali para justamente finalizar, dar concretude àquela imagem. Não à toa que quando alguns textos, por exemplo, alguns filmes que são adaptados de livros, algumas pessoas se decepcionam com as escolhas dos atores que foram escolhidos para encenar aqueles personagens, outras pessoas se alegram e celebram essa escolha. Justamente porque a imagem daquele ator, a imagem física daquele ator, pode corresponder ou não, pode agradar ou não, com a imagem que criamos daquele personagem quando lemos aquele texto. Então, o ator é essa figura importante que vai dar não apenas voz, mas também uma forma, um rosto real, físico, àquele personagem, certo? Continuando agora aqui, vamos ter também a ideia do pessoa, temos agora o tempo, né? O tempo que tem aqui essa ideia de quando aconteceram, em que período aconteceu, né? Então, uma história como Antígona, como falamos na unidade 1,
acontece é encenada há mais de 2.500 anos, por exemplo. Então, há novas performances, né? Há novas remontagens dessa peça e algumas buscam reproduzir a época, né? Os costumes, a vestimenta, né? As expressões, para justamente dar esse efeito de real, e essa época nos remonta para 442 a.C., então é algo muito antigo, não é isso? Ou outras peças tentam dar uma roupagem moderna, né? Trazer os mesmos caracteres, ou seja, as mesmas relações familiares, mas com nomes diferentes ou com vestimentos, não é? Figurinos diferentes para atualizar esse texto. Em vez de serem mulheres com ramos de oliveira sobre as cabeças, não é? Vestindo grandes túnicas, são mulheres modernas, cotidianas, com roupas do cotidianas, mas que encenam aquele texto, interpretam aquele texto lá da Grécia Antiga, não é? Dentro de uma roupagem, dentro de um figurino atual e moderno. Então, por isso que a gente, quando fala desse tempo, é essa reconstrução daquele período, daquele momento, a partir não apenas do texto, mas do figurino, não é? As expressões, do cenário principalmente, ok? E aí, por fim, nós vamos falar agora do espaço, não é? E aí se dividem duas ideias aqui: o espaço da história, o espaço encenado e o espaço da cena, né? O espaço da cena é o palco, é o cenário, não é? E esse espaço pode ser minimalista, ou seja, muitas peças acontecem apenas com uma cadeira, em que a pessoa se senta e ela começa a conversar e a falar, que é muito característico nos monólogos, né? O que é monólogo? É apenas um que fala, né? E aí também nós vamos ter os palcos, que são grandes produções, grandes investimentos, né? Então, se a gente pensa no teatro da Broadway, né, nas grandes musicais de teatro, a gente percebe ali justamente esse conjunto, né, enorme de uma grande produção. Então, há vários castelos, florestas, né, até pequenos lagos artificiais nesses cenários, justamente para trazer essa imersão do público na obra, não é isso? Ou quando nós temos um espaço mais simples, não é? Mais minimalista, o foco deixa de ser o cenário, a imersão no cenário, e o foco passa a ser o texto e a atuação, a interpretação do autor, ok? Do ator. E aí esse é o cenário da cena, esse é o espaço em cena, né? É o espaço em que a cena é encenada. Por outro lado, o espaço encenado é o espaço que é narrado e contado pela história. Se a história de Antígona, por exemplo, se passa na Grécia Antiga, o espaço encenado vai buscar representar, seja por meio de uma releitura ou por uma reprodução, aquele espaço da Grécia Antiga, não é? Em Perdoe por Me Trair, de Nelson Rodrigues, o espaço é a sala de estar, por exemplo, um dos espaços da obra, da peça, é a sala de estar da casa da família que está ali dentro daquela trama, não é isso? Em Hamlet, não é? É um castelo. Então, quando nós temos esse espaço encenado, é uma tentativa de reproduzir e de localizar espacialmente os acontecimentos encenados e as personagens em cena, ok? Passando agora para a atividade 1, vamos aqui. Onde, quem e quando. Relacione as duas colunas enumerando a segunda de acordo com a primeira. Então, na primeira coluna, vamos ter aqui a pergunta: onde, quem, o que e quando, né? Desculpa, faltou falar do que, né? O que é justamente o acontecimento, é a trama envolvida ali, né? Em Antígona, o que acontece? O que a peça de Antígona quer mostrar, quer encenar? Ela quer encenar a luta de poder contra o seu tio, a luta de poder, não é isso? A disputa de poder do seu pai contra o seu tio e do seu irmão e da sua família, a tentativa de subversão ao poder autoritário do rei, né? O que a peça, perdoe-me
perdoa-me por me traíres, quer mostrar? Ela quer mostrar, no caso aí, as relações familiares e o falso moralismo, né? Aquele familiar que se mostra alguém moral, justo, mas que na verdade realiza, como se diz, realiza ações questionáveis moralmente, não é? Às vezes, no Perdoa por me traíres, o tio da personagem principal se mostra um homem pedófilo, né? Então, quando o Nelson Rodrigues traz essa peça, ele quer debater esse moralismo que muitas vezes é apenas de fachada, muitas vezes é um moralismo hipócrita, que olha para o outro, mas não olha para si próprio, que cobra do outro uma ação que ele mesmo não consegue realizar e não quer realizar, não é isso? Então, voltando para a atividade 1, a primeira coluna nós temos aqui onde, quem, o que e quando, e aí nós vamos ter agora uma outra coluna com algumas informações e vamos agora relacionar uma à outra. Vamos lá. O primeiro item da segunda coluna é século XVII, não é? Quem viu a aula de algarismo romano sabe ler muito bem um algarismo romano, né? Então vamos lá, século XVII. Século XVII é uma informação que diz respeito a onde, quem, o que ou quando. Quando? Século XVII é um período, é uma época, é uma data cronológica, é um tempo cronológico. Logo vamos colocar aqui o item D no primeiro item, certo? Dois empresários e secretária, isso aí é quem, não é? Empresário e secretária são sujeitos, são pessoas, não é isso? No caso aqui, identificados pelas profissões que desempenham, pelas profissões em que atuam, né? Então aqui, dois empresários e uma secretária, é aqui o quem, item B. Outono de 1957, de novo, o quando, não é? Esse quando aqui mostrando uma data, um período, no caso o outono de uma data específica, de um ano específico. Três alienígenas, novamente nós temos aqui um personagem, são agentes, são sujeitos, né? Professor, alienígena, gente, não é bem essa questão, é só a gente entender que esse quem não é necessariamente uma pessoa de carne e osso. Esse quem pode ser um cachorro, pode ser uma pedra, pode ser uma árvore, desde que esse quem encene, desde que esse quem assuma a posição de um ator que vai dar voz e rosto a uma fala, a um personagem. E aí a noção de personagem é justamente aquele que faz a ação, é aquele que vai dar seguimento às ações ou ao discurso ou à fala dentro da peça. Então, quando ele fala aqui três alienígenas, e esse três alienígenas é justamente o quem, não é? É um ator, é um personagem, é porque ele considera que esses três alienígenas vão dar seguimento às ações e vão dar voz e corpo às falas, certo? Briga por uma herança. Isso aqui é o onde, o quem, o que ou o quando. Isso é o que, não é? Aquilo que é encenado, não é? Então a peça ela vai encenar a briga por uma herança. Da mesma forma como que Antígona encena uma briga por poder, não é isso? Entre a família ali principal e seu tio, né? Aqui a briga por herança vai ser o tema dessa peça, dessa obra. Namoro escondido dos pais, novamente nós temos aqui o que, né? Uma história de amor escondido. E no zoológico, o espaço, né? Que é o onde, né? Onde acontece essa peça? Em um zoológico, não é isso? E na sala de aula, novamente, nós vamos ter o onde, né? Onde acontece onde acontece os acontecimentos é ótimo. Onde acontece, não é? Essa encenação, essa história, ok? Vamos lá. Vamos agora identificar aqui no item 2 os elementos onde, que, quando e o que. Vamos ler o texto. Já era final de tarde quando Pedro, enfim, criou coragem, dirigiu-se ao escritório do chefe da empresa onde trabalhava e, reunindo todas as suas forças, pediu um aumento. Argumentou, implorou, porém seu chefe foi implacável, negou o pedido e terminou o assunto dizendo que, se Pedro não estivesse contente, que procurasse outro emprego. Então vamos lá. A primeira informação que nós vamos ter aqui agora, vamos seguir a ordem aqui da nossa questão. O onde, né? Então aqui vamos procurar a informação do onde.
Já era final de tarde quando Pedro. Então, todas as palavras nesse trecho dão uma ideia de tempo, né? E vamos passar agora para a ideia de lugar, né? A empresa onde trabalhava. Então, agora qual é o espaço aqui? Onde acontece essa história? Em uma empresa, em uma repartição talvez privada, pública, provavelmente privada, não é? Então, onde acontece? Em uma empresa. Quem? E aí nós temos Pedro e lá depois nós vamos ter seu chefe, que são os personagens que vão dar segmento e voz. Mas cadê a voz do Pedro aí? Bom, o Pedro aparentemente não tem voz, mas a gente supõe quando ele diz assim, ó, que Pedro argumentou e implorou. Por mais que Pedro, nesse caso, não tenha uma fala transcrita no texto, ou seja, uma fala que represente ipsilíteres, que represente de fato a fala desse personagem, nós temos aqui verbos de enunciação, verbos que vão indicar esse ato de linguagem. Então, ou seja, como é que eu argumento? Eu argumento falando. Como é que eu imploro? Eu imploro falando. Então, esses verbos descrevem as ações de fala do Pedro. E aí nós vamos ter no chefe um discurso indireto, ou seja, é um discurso em que eu tento descrever o que foi que o chefe disse. Então, na descrição é que ele disse que se Pedro, então o chefe disse que se Pedro não estivesse contente, que procurasse outro emprego. Então, aqui nós temos Pedro e chefe como o quem da história, não é isso? Então, onde? Empresa, quem? Pedro e chefe. Quando? Final de tarde, né? Final do expediente de trabalho, né? Já era final de tarde quando Pedro criou coragem de dirigir seu escritório, onde trabalhava. Então, quando a gente pensa nesse final de tarde, quem trabalha em repartição, em empresa privada ou escritório dentro de horário comercial, sabe que o final de tarde é o fim do expediente, não é? Então, esse momento aqui, ele esperou o fim do expediente para conseguir conversar com o seu chefe. Então, quando? Final de tarde, fim do expediente, certo? E o que? O que acontece aqui? O que essa cena quer descrever? Ela quer descrever um pedido de aumento, que no caso foi recusado, não é isso? Professor, posso dizer que o texto quer mostrar a recusa de um pedido de aumento? Pode, mas vamos considerar que essa recusa do pedido de aumento é apenas um momento específico, é o momento final dessa história, né? Vamos lembrar lá da aula de português, ali daquela aula em que a gente fala sobre os momentos da narrativa, né? Na relação do sujeito, né? Então, o sujeito é manipulado, ele junta as competências para realizar um fazer, né? Depois ele faz e, por fim, ele é sancionado. Perceba que aqui agora, o texto principal, né, nesse texto aqui, a gente percebe que o Pedro se sente manipulado a querer pedir um aumento, ele quer pedir um aumento, né? E aí ele criou coragem, ele se tornou competente para fazer aquilo, até que ele pediu, argumentou e implorou. E aí no final, na sanção, o chefe diz assim, não, você não merece um aumento. Então aqui, quando a gente quer responder que o que acontece é a recusa de um pedido de aumento, é como se a gente quisesse apenas focar no final da história, quando na realidade é aquilo que dá início à história e o seu desenvolvimento gira em torno do pedido de aumento do Pedro. Então, o que responde melhor a questão, o que é ensinado ou o que acontece é o pedido de aumento. Ok? Vamos lá, seguindo agora para a página 14, certo? Vamos aqui fazer agora uma análise mais técnica desse teatro, de como que esse espaço é organizado para a encenação de uma obra. Ok? Na página 14, a gente vai ter aqui, ó, o cenógrafo cria o ambiente em que a história acontece. Nada em um cenário está ali por acaso. Cada elemento tem uma intenção e um propósito, ou seja, ele minimamente ali ou vai compor o cenário de modo geral e nos trazer uma espécie de efeito de real, um efeito de sentido de realização, de realidade, ou ele vai ser de fato utilizado de uma forma expressiva, não é isso? Uma cadeira, uma mesa, não é? Um objeto, uma garrafa, o que for, né? Ele tem uma função e um propósito dentro daquela cena e isso é um trabalho do cenógrafo. Uma peça até pode não ter cenário e isso também é intencional. De fato, eu posso ter simplesmente uma luz
e essa ausência de cenário, digamos assim, entre aspas, já compõe o cenário, né? Então, não é algo propriamente acidental, é intencional, né? Veja no exemplo a seguir, na página 14, nessa imagem, tá bom? Como o cenário pode determinar época, tempo, época, espaço ou local, e sugerir um clima de amor, mistério ou terror, período do dia, antes mesmo de a história começar. Então perceba que nós temos aqui uma casa, não é isso? Ó? O cenário de uma casa que se chama um bonde chamado Desejo, não é isso? Que é o nome da peça, que foi encenada em Nova York em 2012, ok? E aí vamos ter essa casa aqui que vai justamente mostrar um cotidiano. Aí nós temos aqui uma luz lá fora que indica como se fosse uma espécie de dia, não é? Uma luz que acorda durante o dia, não é? Uma casa empoeirada, velha, não é? Um tanto quanto bagunçada, com roupas para lavar, garrafas sobre a mesa. E aí essa casa justamente, ou seja, o cenário já nos dá todas as informações de tempo e espaço. Por isso que é importante a gente separar o espaço em cena, que é o cenário, e o espaço encenado, que é o espaço da história contada, né? Então aqui o espaço em cena não fala apenas do espaço, mas constrói também as relações de tempo nessa peça, ou seja, esse tempo aqui é um tempo diurno, não é? Faz parte aqui de um cotidiano, não são peças e artigos de decoração do século XVII, são do século XX, né? Então a gente tem esses traços temporais a partir do espaço em cena, e o espaço encenado é um espaço doméstico, urbano e moderno, né? Como a gente pode ver pelos cenários, certo? A ocupação do espaço cênico pelos atores e atrizes, isto é, como eles se distribuem e se movimentam pelo palco, também é muito importante no momento da produção e execução de uma peça teatral. Por exemplo, podem ficar de costas para a plateia, desde que haja motivo para tal. Podem ficar apenas em um único cenário. Podem ter cenas concomitantes, cenas acontecendo ao mesmo tempo, e pode ter diferentes entradas e saídas em cena, né? Professor, como assim podem ficar de costas para a plateia? Ora, tem que ter um motivo para isso. Muitas vezes os atores trabalham com uma ideia de paredes, né? Então nós temos, se a gente pensa o espaço como um lugar com 4 paredes, não é? O espaço em cena, então eu posso manter as 4 paredes e me inserir naquele cenário enquanto ator da seguinte maneira: de reproduzir uma cena como essa aqui, por exemplo, um jantar, reproduzir um jantar, e de repente alguém se levanta e dá as costas para o público para falar algo no ouvido de um personagem, né? Então, nesse sentido, é que o ator pode ficar e dar as costas ao público, né? Ou ainda, o ator pode quebrar o que a gente chama de quarta parede, que é a parede do público, e se interagir e conversar com ele. É quando aquelas séries ou programas de televisão que a gente assiste na Netflix ou na Globo, em que o ator olha para a câmera, como eu estou fazendo agora, faz aquele movimento assim para a câmera, não é? E diz: está vendo o que está acontecendo? Olha isso aqui, olha como isso está errado, não é? Ele faz esse movimento para quebrar a quarta parede e se dirigir ao público que o observa, não é? E interagir com ele, não é isso? Quando ele diz assim, que podem apenas estar em um único cenário, é o seguinte: uma peça pode acontecer em apenas um único cenário, em apenas um único espaço encenado. Por exemplo, um bar, um quarto, uma casa, uma empresa, não é? Outras cenas acontecem em vários cenários, não é? Um jardim, um palácio, um deserto, ok? Podem ser cenas concomitantes, de que elas acontecem ao mesmo tempo, ou seja, em uma cena acontece uma coisa, outra cena acontece em outra, ou uma cena acontece em um momento, depois volta, mas é um outro aspecto daquela mesma cena. E por fim, podem ter diferentes entradas e saídas de cena, né? Ou seja, a gente observa aqui nesse cenário, nós temos aqui 2 portas, né?
Então, os atores podem entrar tanto por uma porta quanto por outra. Se for uma peça mais moderna, elas podem entrar pela própria plateia, né? Então, quando nós temos esse movimento de entrada e saída, ela não acontece apenas os bastidores para o palco, mas cada peça, cada cenário vai mostrar a articulação, vai mostrar o local para esses movimentos de entrada e de saída, certo? Outro ponto a observar é a utilização dos planos de representação, né? Então vamos ter aqui, plano baixo, plano médio e plano alto. O plano baixo é representado quando o ator fica mais próximo do chão, né? Quando, por exemplo, ele se deita ou rola no chão e utiliza o plano baixo, né? Esse plano aqui. O plano médio é quando o autor está ajoelhado ou se senta, né? Então, se isso fosse uma peça de teatro, eu estaria no meu plano médio porque eu estou sentado, ok? E o plano alto, quando o plano alto apresenta quando o autor está de pé ou estica o braço, ou seja, ele utiliza essa parte alta aqui, né, do cenário, né? Quando eu estou dando aula, por exemplo, na lousa, eu utilizo o plano alto desse cenário da sala de aula. Quando eu estou dando aula aqui na mesa, eu utilizo o plano médio, ok? Vamos passar agora para a atividade 2. Analisando alguns elementos do teatro. Observe com muita atenção as imagens a seguir, especialmente em relação à iluminação, a cenários, a expressões dos artistas, a figurinos e planos de apresentação, como acabamos de ver. Vamos lá. Na imagem 1, nós observamos aqui um estudante no palco, como está sendo descrito na imagem, e aí temos aqui uma iluminação clara que destaca todo o seu corpo, toda a sua presença no palco, não é? E ele está não com figurino completo, porque ele utiliza uma calça jeans, né, e uma blusa muito babada. Então nós temos aqui um figurino não está completo. Parece que isso aqui se trata de um ensaio, não é isso? O cenário não existe, são apenas a iluminação. E o plano de representação dele é o plano alto, porque ele está em pé. Na imagem 2 nós temos a peça A Ratoeira, né? Então temos aqui todos os atores devidamente vestidos, né? Um cenário complexo, né? Com móveis, tapeçarias, cortinas, portas, né? Uma espécie ali de varanda, né? Ao fundo, luminárias que pertencem ao ambiente doméstico, né? E não luminárias do ambiente. E todo um figurino que marca, né, uma certa burguesia, né, pessoas ali pelo vestido acreditando que sejam roupas ali dos anos 60, anos 50, não é isso? E na imagem 3 nós vamos ter aqui Édipo, rei de Sófocles, também ali do mesmo autor de Antígona, não é isso? Foi encenado em 96 em Londres, na Inglaterra. E aqui nós temos aqui já essas fantasias já não remetem mais a um realismo, mas a uma interpretação artística, né? São máscaras que estão aqui, não é? Máscaras, túnicas, né? Véus sobre essas mulheres, ou esses atores e atrizes. E também aqui um homem com uma túnica, né? Também um sobretudo vermelho, não é isso? A iluminação centrada sobre essas personagens, sobretudo aqui no vermelho e no branco, e ao fundo uma penumbra vermelha, não é? que coloca em uma margem, né? Coloca na periferia do destaque essa imagem, não é isso? Na imagem 4 nós temos também 3 atores com um cenário um tanto quanto mais simples, né? Algumas palhas, né? Aqui no caso é a peça Rei Lear, de William Shakespeare, também ensinada na Inglaterra em 1991. E por fim, na imagem 5, nós temos Go and Stop Progress, né? Em Moscou, na Rússia, em 2004. Né? Aqui nós temos já um figurino mais pitoresco, não é? Algo mais surrealista. Né? Observem o nariz aqui do personagem principal, que está de pé, os atores agora com mãos para cima, deitados no chão, ou seja, não se busca mais um realismo puro, mas agora se busca
é realmente esse trabalho com um surrealismo, né? Algo quase que imagético, mas ainda é uma atuação. Vamos lá então, respondendo agora as perguntas. Como é a iluminação nas 5 cenas apresentadas? Na primeira é uma iluminação geral, ou seja, dedica-se apenas a mostrar o ator e a todo aquele cenário, nas suas de cenário, é uma iluminação própria para os ensaios teatrais. Na imagem 2, que é da família, nós temos uma iluminação que busca reproduzir a iluminação das casas burguesas, né, das casas da alta sociedade, né? Na iluminação 3, nós temos aqui uma iluminação que busca trabalhar com a ideia de centro e periferia, né? Ou seja, aquilo que está em branco destacado é o centro a ser enfatizado pela imagem, pela encenação, não é isso? Enquanto que essa penumbra vermelha em volta desse centro é a periferia, que é algo de menor importância, mas que ainda assim compõe a cena, né? Na imagem 4, nós temos uma iluminação que foca sobre os atores e que deixa o fundo uma penumbra mais escura, né? E na iluminação 3, nós temos algo mais surrealista que procura gerar uma sombra, projetar uma sombra do ator na imagem, certo? Quais planos aparecem nas imagens? Alto, médio ou baixo, identifique cada uma delas. Na primeira imagem, nós vamos ter um plano alto. O ator está de pé, com um braço erguido, né, explorando até mesmo algo acima da altura da sua cabeça. Na imagem 2, os personagens estão divididos entre um plano médio e um plano alto, né? Há 2 atores aqui, 3 atores que estão no plano alto, ou seja, mas professor, você não falou que sentado não é no plano médio, mas perceba que ele está sentado em uma bancada, ou seja, uma cadeira mais alta. Então ele está na mesma altura praticamente aqui dos mesmos atores que estão em pé, né? Enquanto que essas 2 mulheres que estão sentadas ocupam o plano médio, né? Na imagem 3 temos novamente o plano alto e o plano médio, ou seja, atores em pé e um ator ajoelhado. Na imagem 4 a mesma coisa, 2 atores ajoelhados e um ator em pé, ou seja, plano alto, médio novamente. E na imagem 5 nós temos um plano alto e baixo, né? Os atores ocupando aqui, encenando aqui no chão, que embora eles estejam com o braço levantado, esse movimento deles se direciona para o chão e exploram o chão da cena para representar esse movimento, né? Enquanto que o ator está no plano alto, sendo destacado e que projeta uma sombra ao fundo. Ok? 3. Cenários e figurinos podem ser utilizados para construir na identificação e na construção da época e do local onde acontece a história. Em qual ou quais das imagens ou imagem, das imagens ou em quais das imagens é possível observar isso, né? Perceba que, por exemplo, que na primeira imagem eu tenho aqui uma espada, né, um figurino, não é isso? Mas eu não tenho cenário, eu tenho apenas um figurino que me faz supor que é um figurino de época, ou seja, um figurino de uma época em que se utilizavam essas camisolas muito folgadas, muito babadas, né? Então, provavelmente seja ali a época do Renascimento, a época da descoberta, não é isso? No caso da imagem 2, eu tenho tanto o figurino quanto eu tenho o cenário. E aí sim, aqui é importantíssimo na imagem 2 a gente observar a reprodução de um estilo de vida burguês, de uma alta sociedade, não é? Porque pessoas que usam terno em casa, que tem tapeçaria, sofás estampados, eram figuras próprias de pessoas, de famílias ricas, de famílias com prestígio pela sociedade. Então nós temos aqui na imagem 2 tanto o figurino quanto o cenário para construir esse espaço em cena, para construir essa realidade, que na realidade no caso é da burguesia do século XX. Em Hamlet nós vamos ter também de novo o cenário e a iluminação, não é? E aí vamos ter que essas máscaras de surpresa que meio que expressam um espanto, não é? E essa cor vermelha ao fundo para reforçar essa dramaticidade, não é? Para trazer um drama, para intensificar o drama contado
por essa história, por essa encenação, não é isso? Na imagem 4, nós não temos grande destaque, nem na 5, nós temos apenas aqui a construção de figurinos que servem servem muito mais para fazer servem muito mais para fazer essa relação entre o personagem, o cenário e a ideia que está sendo transmitida pelo texto e pela encenação, ok? Então, se a gente pensa, por exemplo, em quais imagens, as imagens que melhor representam essas imagens 3 e 4, que melhor representam a relação entre figurino e cenário para a construção do efeito de real, para a verossimilhança das histórias contadas, ok? Na página 20, nós vamos fazer agora a questão desafio, que consiste na leitura de um texto e a interpretação dele. E aí ele vai tratar de uma reflexão sobre o gênero dramático, sobre o teatro, que nós acabamos de fazer. E aí, com base no que foi discutido, foi apresentado, vamos responder e escolher o item correto, certo? Mas, primeiramente, vamos passar para o texto. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drão, fazer, que quer dizer ação. Não é isso? Interpretação, drão, não é? Representação. A peça teatral é, pois, uma composição literária designada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. Então, lembre-se, quando a gente fala, justamente é isso. Por que ela é literária? Porque ela trabalha, litera, vem de palavra, né? Então ela trabalha com a palavra. Então, a partir do momento que o texto dramático trabalha com a palavra, mas ele é um texto dramático que é diferente do conto, da poesia, porque ele é pensado para ser encenado. Então, ele tem descrições e instruções para a sua encenação, diferentemente dos textos em prosa e os textos em poesia, que são textos que são voltados para a sua leitura e não encenação. Tanto é que, quando a gente faz adaptações da literatura para o cinema, ninguém pega o livro tal como está escrito e transforma e passa para o roteiro. Não. Aquele texto é adaptado, é transformado em um texto, passado do gênero épico ou do gênero lírico e passa a compor agora um gênero dramático, com as indicações dos atores, das cenas, dos locais, dos momentos, as indicações da fala de cada personagem. Então, isso que é uma transposição de texto, não é? De um gênero para o outro, para que ele funcione para a sua interpretação. Então, quando eu passo um texto do seu gênero literário original para um gênero dramático, é justamente isso, é transformar esse texto com a intenção de que ele seja encenado, tá? O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada: 1. Pela presença dos personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e a ação. Como assim ligados uns aos outros, né? Por exemplo, na história de Antígona, né? A relação que aproxima os personagens uns aos outros não é o acaso, simplesmente o personagem surgiu, do nada, foi colocado lá. Não, eles são parentes, não é? Antígona observa uma briga entre irmãos pelo poder, não é? Observa o tio querer cometer um golpe de Estado contra o reino do seu falecido pai, e aí também observa um irmão ter sido morto e ela quer enterrar o irmão morto de uma forma honrada, de uma forma sagrada e não profanada, né, pela disputa política. Então, quando Antígona faz isso, ela aí já mostra as relações entre as personagens. São relações de personagens pertencentes a uma mesma família em torno da briga por um lugar de poder. Ok? Então, isso que ele quer dizer com ligados com lógicas uns aos outros e a ação, né? Então, não é apenas a relação familiar que aproxima os personagens, né? Mas também a briga de poder, né? Ou seja, a partir do momento que um irmão mata o outro na história de Antígona, nós temos aqui essa relação de vida e morte, causa e consequência, ou seja,
esses atores, assim, esses personagens estão ligados tanto pelas ações que eles realizam em cena, quanto pelos motivos familiares, afetivos, amorosos ou institucionalizados que os ligam, certo? 2. É caracterizada pela ação dramática, trama e enredo, que é o conjunto dos atos dramáticos, maneira de ser e de agir das personagens encadeadas, a unidade do efeito, e a segunda, uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax, desfecho. Percebam, ele agora define o que é trama e o que é enredo. A trama é o conjunto de atos dramáticos, são as ações dos atores, né? Então eu tenho aqui, eu vou agora tomar o poder, vou matar meu irmão, eu vou enterrar o meu outro irmão, vou questionar a autoridade. Então, isso são ações dentro da peça Antígona que vão dar o andamento da obra, que vão dar o andamento da peça, não é isso? E aí agora ele vai explicar agora qual é o segundo termo. O segundo termo é enredo, que o enredo são aqueles 4 momentos que eu falei no estudo da narrativa, né? Exposição, que é a situação inicial, conflito, complicação, clímax e desfecho, né? Ou seja, há uma ação aí, né? Um conflito, uma complicação, há um momento inicial de paz, de serenidade, que as coisas parecem normais, depois há algum conflito, uma asseveração desse conflito de forma que se torne impossível não reagir a ele, ou seja, quando o pai de Antígona morre e deixa o trono para os seus 2 irmãos mais velhos, Antígona se vê ali numa disputa de poder que ela procura ainda não se posicionar, não é? No entanto, quando o seu tio Creonte tenta, como se diz, chegar ao poder por meio de um golpe, aí Antígona vê que não é mais possível ignorar essa situação e decide tomar uma atitude. E é por isso que ele fala aqui em complicação, porque é uma intensificação do conflito apresentado anteriormente. O clímax é a ação final que vai resolver esse conflito, e o desfecho mostra as consequências desse clímax, ok? 3. É caracterizada pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. Bom, quando ele fala físico fica muito claro, né? É um jardim, é um castelo, é um deserto, né? É uma sala de estar, é um quarto, é uma empresa, é um escritório, não é isso? Quando ele fala sociais, ele mostra que esses espaços também podem ser investidos de valores sociais. É uma casa rica, é uma casa pobre, é uma casa da burguesia, é uma casa de pessoas religiosas, é uma casa de pessoas de pessoas periféricas com baixa escolaridade, não é isso? E por aí vai. 4. Pelo tema, ou seja, ideia que o autor dramaturgo deseja expor ou sua interpretação real por meio de representação, né? Ou seja, esse texto dramático é representado pelo tema, né? Antígona, no caso, é a disputa do poder. Perdoe-me por me traíres, o tema discutido é o conflito moral e a hipocrisia moral da sociedade carioca, não é isso? Em Hamlet, é o conflito de ser ou não ser aquilo que as pessoas esperam dele, não é isso? Então, cada texto dramático vai ter sua unidade temática, vai ter o seu tema que vai identificá-lo e trazer a sua individualidade, ok? Vamos seguir agora para a análise dos itens. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível conceber de forma coletiva, é exatamente o contrário, não é? A criação do espetáculo. Se ele falasse assim, a criação do texto dramático como um fenômeno individual, com certeza, porque escrever é um ato individual, né? Mas ainda assim ela é um ato individual, não é isso? Por que ela é um ato individual? Porque ao momento que eu escrever, eu escrevo sozinho, não é?
Há alguns casos, são mais modernos, em que um texto é escrito por diversas pessoas, né? Um roteiro é escrito por várias pessoas, uma peça de teatro, um roteiro é escrito por duas até, né? Mas elas fazem ali um conversa e tudo mais. Mas não é exatamente por um coletivo, por um conjunto de duas ou mais pessoas que vão ali escrever aquela peça. O ato de escrever uma peça, ele é individual, né? Mas o nosso item não fala do ato de escrever, mas é da criação do espetáculo, ou seja, é a criação da encenação, e aí envolve atores, diretores, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, maquiadores. Para a concepção do espetáculo envolvem muitas pessoas, envolvem-se muitas pessoas, não é isso? Diferentemente, não é, da escrita do texto dramático, que aí sim, nessa escrita, o processo de escrita é um processo que normalmente leva uma e raramente duas pessoas, ok? Item B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído e constituído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Não, né? O cenógrafo precisa estar de acordo com o projeto interpretativo desses atores e com o tema da peça. Se eu faço uma peça chamada A Era do Gelo, pronto, vamos pegar, digamos que alguém pegou o filme da Frozen, né? E aí resolveu fazer a Frozen que fala de gelo, de frio, né? Frozen é uma aventura congelante e de repente o cenário passa a ser um deserto. Não tem sentido, não tem verossimilhança. O cenário passa a ser incoerente em relação ao texto apresentado. O texto apresentado fala de um cenário de neve, de gelo. Então, esse cenário, esse espaço em cena tem que reproduzir, né? Prefere-se que ele reproduza esse cenário de gelo, ok? No item, então, no item B está errado também. No item C, o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contas, lendas, romances, poesias, crônicas, imagens e fragmentos textuais, entre outros, né? Então, vamos lá. Sim, realmente eu posso contar uma história no meio da peça. Eu posso se alguém fizesse, por exemplo, uma peça das 1001 Noites, com certeza algum daqueles contos estariam ali sendo narrados pela Sherazade, enquanto a Sherazade fosse encenada por uma atriz. Então, sim, o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, não é isso? E outro detalhe, e outra evidência disso é que o texto dramático ele se inspira nisso, né? Eu posso pegar um conto e a partir desse conto criar um texto dramático para encenar aquele conto, né? Então, quando fizeram aquele filme O Alienista, eles pegaram o conto O Alienista do Machado de Assis e transformaram em um texto dramático, não é isso? Em um texto cênico para ser encenado. Então, sim, o texto cênico pode se originar dos mais variados gêneros, né? Um poema pode virar uma encenação, uma receita pode virar uma encenação, uma crônica, uma notícia, uma imagem pode se transformar em encenação. É isso mesmo. Vamos lá. D. O corpo do autor na cena tem pouca importância na comunicação teatral. Muito pelo contrário. O corpo do autor é o que vai dar uma identidade àquele personagem, é o que vai dar uma concretude àquela voz, é o que vai dar corpo àquela voz e personagem que está ali descrita no texto cênico. Então já está errado. Visto que o mais importante é a expressão verbal, não é apenas a expressão verbal, mas a expressão verbal também oralizada, não é? Ou seja, entoada, não é? Dramatizada. Base da comunicação cênica base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. Item E. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes agregadas posteriormente à cena teatral. Não, elas são dependentes uma da outra. A iluminação e som, tudo isso constitui a arte do teatro, certo? Então, nosso item correto na questão do desafio é o item C. Espero que tenham gostado. Fiquem para a próxima. Até mais. Forte abraço.